Você já sentiu que consegue perceber o que ninguém mais percebe? Descubra se você tem o dom do discernimento espiritual. Desde os tempos bíblicos, Deus separou homens e mulheres com a capacidade de enxergar além do óbvio. Hoje, vamos explorar 10 sinais claros e profundos que indicam que você pode ter esse domínio. Você sente algo diferente em ambientes, pessoas ou situações. É como um alerta interno, uma sensibilidade invisível que te faz enxergar o que está por trás das palavras, das aparências, das intenções. É o Espírito Santo te mostrando o que os olhos não veem. Essa intuição espiritual vai além do simples palpitar. É como se uma luz se acendesse dentro de você quando algo não está em conformidade com a vontade de Deus. É a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre o que é de Deus e o que é do inimigo. Esse dom permite que você navegue pelas águas turbulentas da vida com segurança e clareza, guiado pela voz suave do Espírito Santo. Sensibilidade espiritual extraordinária. Além de perceber o que está oculto aos olhos humanos, o dom do discernimento espiritual também se manifesta através de uma sensibilidade espiritual extraordinária. Você pode experimentar momentos em que a presença de Deus é tangível, onde a atmosfera ao seu redor muda de forma inexplicável. Essa sensibilidade vai além das emoções comuns, é como se você pudesse sentir a presença dos anjos e demônios lutando ao seu redor, como se as próprias paredes ao seu redor pudessem falar. Essa sensação profunda de conexão com o mundo espiritual pode te levar a experimentar lágrimas de arrependimento, arrepios de reconhecimento da glória divina ou um peso sobrenatural que só pode ser explicado pela intervenção do Espírito Santo. Esses momentos são preciosos e revelam a intimidade que você tem com Deus, permitindo que você esteja em sintonia com sua vontade e propósito para a sua vida. Capacidade de perceber o verdadeiro caráter das pessoas. O dom do discernimento espiritual se revela de forma impactante na capacidade de perceber o verdadeiro caráter das pessoas. Não se trata apenas de julgar pelas aparências, mas sim de enxergar além das máscaras que muitos usam. Quando você possui esse dom, é como se os olhos da sua alma fossem abertos para ver a essência das pessoas, discernindo entre a luz e as trevas que habitam em seus corações. Você consegue identificar quando alguém está agindo com sinceridade ou quando há uma intenção oculta por trás de suas palavras. Essa habilidade não vem do intelecto humano, mas é um presente divino que permite que você seja um instrumento nas mãos de Deus para trazer luz àqueles que estão perdidos na escuridão da falsidade e da hipocrisia. Sensibilidade a presenças espirituais. A sensibilidade a presenças espirituais é um dos sinais mais marcantes do dom do discernimento espiritual. Quando você possui esse dom, não apenas percebe o que está acontecendo ao seu redor, mas também consegue discernir a presença de seres espirituais, sejam eles angelicais ou malignos. Essa sensibilidade vai além da intuição comum. É como se seus sentidos espirituais fossem aguçados para captar a atividade sobrenatural que muitas vezes passa despercebida aos olhos físicos. Você pode sentir mudanças na atmosfera quando anjos estão presentes para trazer conforto e proteção, ou quando forças malignas tentam semear confusão e medo. Assim como Eliseu viu o exército de fogo ao redor da cidade, você é capaz de perceber as hostes espirituais que batalham em prol do reino de Deus. Essa sensibilidade não é para causar temor, mas sim para te capacitar a orar estrategicamente e declarar a vitória de Cristo sobre as forças das trevas. Compreensão profunda das Escrituras. O dom do discernimento espiritual se manifesta de forma singular na capacidade de compreender as Escrituras de maneira profunda e reveladora. Quando você possui esse dom, a palavra de Deus ganha vida diante dos seus olhos, revelando verdades ocultas e conexões antes não percebidas. Cada passagem bíblica se torna uma fonte inesgotável de sabedoria e revelação, guiando seus passos e iluminando seu caminho com clareza divina. Ao ler a Bíblia, você sente como se o próprio Espírito Santo estivesse soprando nas páginas, trazendo entendimento espiritual que vai além do conhecimento humano. Textos que antes pareciam simples palavras agora se tornam mensagens diretas do coração de Deus para o seu coração. A compreensão profunda das Escrituras não é apenas intelectual, mas espiritual. É a revelação da mente divina para aqueles que são sensíveis à voz do Altíssimo.
Assim como os discípulos caminharam com Jesus e tiveram suas mentes abertas para entender as Escrituras, você também é capacitado pelo dom do discernimento espiritual a mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus e extrair tesouros espirituais que alimentam sua alma e fortalecem sua fé. Sonhos e visões proféticas. O dom do discernimento espiritual se revela de forma extraordinária através de sonhos e visões proféticas. Quando você possui esse dom, sua vida noturna se torna um campo de revelação divina, onde Deus escolhe se comunicar de maneira clara e inequívoca. Os sonhos que você tem não são simples devaneios da mente, mas mensagens carregadas de significado espiritual e direção celestial. Em muitas ocasiões, você acorda com uma palavra específica em seu coração, uma visão nítida do que está por vir ou um chamado urgente para interceder em favor de alguém ou de uma situação. Assim como José interpretou os sonhos do faraó no Egito, Daniel decifrou as visões enigmáticas dos reis da Babilônia e Pedro recebeu a revelação divina da expansão da igreja entre os gentios, você é chamado a ser um canal de comunicação entre o céu e a terra por meio dos seus sonhos proféticos. Essas experiências não apenas fortalecem a sua fé, mas também capacitam você a guiar outros na jornada espiritual, revelando os mistérios do reino de Deus com clareza e autoridade. Percepção de batalhas espirituais. O dom do discernimento espiritual se manifesta de maneira singular na percepção das batalhas espirituais que ocorrem ao nosso redor. Quando você possui esse dom, é como se uma cortina fosse aberta diante dos seus olhos, revelando os conflitos invisíveis que acontecem nos lugares celestiais. Você pode sentir a tensão espiritual no ar, perceber quando forças malignas estão agindo para desviar o curso da vontade de Deus e discernir quando é hora de travar uma batalha espiritual em oração. Essa percepção vai além da intuição comum, é como se você fosse convocado para a linha de frente do exército de Deus, equipado com discernimento e autoridade espiritual para interceder em favor daqueles que estão sendo atacados pelo inimigo. Assim como um general identifica as estratégias do inimigo para traçar seu contra-ataque, você é chamado a estar vigilante e pronto para guerrear no mundo espiritual pela vitória do reino de Deus. Essa responsabilidade não é para os fracos de coração, mas para aqueles que foram revestidos com o poder do alto e estão dispostos a lutar as batalhas espirituais com fé e ousadia. Coração de intercessor e protetor. O dom do discernimento espiritual se manifesta de maneira profunda no coração daqueles que são chamados a ser intercessores e protetores espirituais. Quando você possui esse dom, não apenas percebe as batalhas espirituais ao seu redor, mas também sente um fardo no seu espírito para interceder em favor daqueles que estão em necessidade. Você é levado a orar fervorosamente por pessoas, situações e circunstâncias, mesmo sem compreender completamente o motivo. Esse chamado para intercessão vai além das palavras, é uma conexão direta com o coração de Deus, onde Ele compartilha seus fardos e desejos mais profundos contigo. Além disso, o dom do discernimento espiritual capacita você a ser um protetor espiritual, discernindo quando há brechas abertas na vida de outras pessoas que precisam ser cobertas pela oração e pela autoridade espiritual. Você se coloca na linha de frente da batalha espiritual como um guardião das almas, impedindo que forças malignas prevaleçam sobre aqueles que estão sob a sua proteção. Esse chamado requer dedicação, compromisso e uma entrega total à vontade de Deus, pois ser um intercessor e protetor espiritual exige uma constante vigilância e prontidão para agir conforme o Espírito Santo conduz. Capacidade de identificar raízes espirituais de problemas. O dom do discernimento espiritual se revela de maneira profunda na capacidade de identificar as raízes espirituais dos problemas que afligem as pessoas. Quando você possui esse dom, não apenas enxerga as situações superficiais, mas é capaz de ir além e discernir as causas espirituais subjacentes que estão gerando os conflitos e dificuldades. Você consegue perceber quando uma enfermidade não é apenas física, mas tem uma origem espiritual, quando uma crise emocional não é apenas psicológica, mas está ligada a influências espirituais negativas. Essa habilidade não vem da análise racional, mas da sensibilidade espiritual que o capacita a discernir entre o natural e o sobrenatural. Ao identificar as raízes espirituais dos problemas, você se torna um instrumento nas mãos de Deus para conduzir a cura e a libertação das pessoas.
Sua capacidade de orar com discernimento e autoridade traz transformação às vidas ao seu redor, rompendo cadeias espirituais e restaurando a plenitude que vem do Senhor. Lembre-se sempre de que essa habilidade é um presente divino para ser usada com sabedoria e amor, visando sempre ao bem-estar espiritual daqueles que necessitam do toque restaurador do Altíssimo. Peso da responsabilidade espiritual. O dom do discernimento espiritual culmina no reconhecimento do peso da responsabilidade espiritual que repousa sobre aqueles que são agraciados com esse domínio. Ao identificar os sinais claros e profundos de que você possui o dom do discernimento espiritual, é essencial compreender que essa habilidade não é concedida sem propósito. Você sente um senso de missão profunda e inegável, uma convicção interior de que o que você vê, ouve e sente não é apenas para seu benefício pessoal, mas para o benefício daqueles ao seu redor e para a glória de Deus. Essa responsabilidade espiritual não deve ser encarada levianamente, mas com humildade, reverência e submissão à vontade divina. Você compreende que o dom do discernimento espiritual não é para exaltação pessoal ou ostentação espiritual, mas sim para a edificação do corpo de Cristo e para a manifestação do reino de Deus na terra. Há um peso sobre seus ombros, uma carga espiritual que te impulsiona a alertar, guiar, orar e interceder em prol daqueles que necessitam desesperadamente da luz reveladora do discernimento. Portanto, ao reconhecer os sinais desse dom em sua vida, saiba que Deus te capacitou com grande poder e autoridade espiritual por um motivo específico. Com esse poder vem uma grande responsabilidade espiritual, a responsabilidade de ser um farol em meio às trevas, um guardião das verdades divinas e um instrumento nas mãos do Altíssimo para avançar nas linhas de batalha espiritual. Que cada passo dado sob a orientação do Espírito Santo seja marcado pela sabedoria celestial e pela sensibilidade espiritual que só pode vir da comunhão íntima com o Pai Celestial. Eu tenho esse dom, ó Senhor, aumenta meu discernimento. O discernimento é uma lâmpada em tempos de escuridão, um escudo contra os ataques sutis do inimigo e uma bússola que aponta para a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te conduza com sabedoria e sensibilidade espiritual todos os dias da sua vida. Até o próximo vídeo.